Amém, queridos? É muito gratificante, é bom estar nesse lugar. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma honra poder ter a oportunidade de subir no púlpito, subir a plataforma e falar sobre a palavra de Deus. Eu quero, queridos, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que você já conhece, e eu quero convidar você a ter um pensamento junto comigo a esse respeito. 1 Samuel, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 3 versículos. Primeiro Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Vamos ler a partir do versículo 14. Versículo 13 diz assim: Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. E o texto nos diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir o fim pelo qual ela foi liberada. Então, dessa noite, Deus, que o Senhor encontre em nós corações sedentos pela tua palavra, corações abertos para ouvir a tua voz. Sim, Senhor, fala conosco. Eu coloco a minha vida diante do teu altar, na dependência do teu Espírito. E te digo: eis-me aqui, Espírito Santo. Faça em mim conforme a tua vontade. Amém. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu acredito que a resposta vai ser positiva. Mas quantos aqui não conhecem a história desta Ana que eu acabei de ler aqui? Quantos não conhecem? Bom, então, nós temos algumas pessoas que não conhecem a história de Ana. Então, como temos algumas pessoas que não conhecem a história de Ana, eu preciso contar um pouquinho dessa história da Ana. Porque eu quero fazer algumas considerações, mas para aquele que não conhece, eu quero contar um pouquinho, e para aquele que conhece, a gente vai só relembrar de maneira bem breve. Quem é Ana? Ana, ela é uma das mulheres de Eucana, um homem que era religioso, um homem que, conforme diz no versículo 1, e eu convido você a ler o versículo 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. E o texto nos diz que esse homem tinha 2 mulheres, uma com o nome de Ana e a outra com o nome de Penina. O texto nos diz que esta mulher, Ana, ela era estéril. E, por ser estéril, havia uma lei, havia uma liberação, nesse tempo, em que o homem que se casasse com uma mulher e ela fosse estéril, ele poderia ter uma outra mulher.
Então, ao se casar com outra mulher, chamada Penina, essa mulher teve filhos. E o texto nos diz que essa mulher, Ana, ela sofria muito por não ter filhos. E a Penina criava algumas dificuldades. Mas um dia, em que Eucana subiu para sacrificar ao Senhor, junto foi a sua família, e essa mulher, Ana, ela foi encontrada diante do altar pelo profeta, nesse texto que nós acabamos de ler, e você ouviu um pouquinho falar sobre isso. Na Bíblia nós temos, a Bíblia fala sobre duas Anas. Essa Ana do Antigo Testamento, que era uma esposa de Eucana, e fala também sobre Ana, que era uma profetisa no Novo Testamento. O nome Ana no hebraico, ele quer dizer Haná, e tem um significado de graciosa, benevolente, é um nome de graça. Já no grego, o nome Ana significa Ana mesmo, e tem o mesmo significado. E o que eu quero abordar com você aqui, querido, são coisas simples e ao mesmo tempo importantes. E eu compartilhando, eu quero dizer para vocês que eu tive a oportunidade de compartilhar essa mesma palavra com a juventude, né? E foi um tempo muito gostoso, porque nos sábados nós estamos tendo oportunidade de conversar, de estar aí com a juventude, e nós temos uma proposta com a nossa juventude que é levar a nossa juventude à maturidade, levar a nossa juventude a um entendimento e ao conhecimento de Deus. Essa é a nossa proposta com a juventude. Este é o nosso objetivo, levar a nossa juventude a ter maturidade, a sair da porta da igreja para fora e continuar vivendo a sua vida cristã com ousadia, sem se preocupar com o que o mundo possa dizer ou impor para cada um deles. Então, se você tem filho, se você tem jovem, adolescente na sua casa, eu incentivo você a incentivar o seu filho a estar conosco na juventude. Nós estamos aqui todo sábado a partir de 18h30. Então, traga o seu filho, se você puder, traga o seu filho, participa junto conosco, tá? Vai ser um tempo muito legal da gente poder participar junto com ele. Nós temos muitas coisas que a gente gostaria de falar e queremos falar para essa galera. E essa mensagem que eu vou pregar com vocês, eu preguei primeiro para eles. E olha, não se engane, a palavra para eles, ela vai com uma abertura, e eu acredito que muitos estão sendo confrontados, porque eles absorvem com uma facilidade, e a gente manda ver. Não alivia não, a gente manda ver, e eles absorvem, e a gente está aí. Eu quero compartilhar com você essa palavra. E conforme eu falei com eles no sábado, é muito legal, é muito bacana, é até prazeroso você poder olhar para um texto como esse, porque além desse tem outros textos na Bíblia que nos mostra fatos que são parecidos com situações que ocorrem hoje. Pessoas comuns, assim como eu e você, que passam por dificuldades, passam por adversidades, passam por problemas, conflitos, dificuldades. E você olhar para um texto como esse, você olha e vê que há tanto tempo atrás, pessoas viveram problemas semelhantes ao que hoje nós, a igreja atual, está vivendo. Quantas mulheres você conhece hoje que estão diante de Deus chorando, na expectativa de gerar filhos? Mulheres, famílias, casais que sofrem porque gostariam de constituir uma família com filho e não conseguem. E eu acredito, queridos, que o fato de uma mulher ou um homem, um marido, quando se casa, a intenção é formar uma família, é constituir uma família, é gerar filhos, ver o seu filho crescer, educar o seu filho, saber que o seu filho vai se casar, porque eu acredito que esse é o sonho dos pais, ver os filhos se casando, ter a oportunidade de pegar os netos, de desfrutar vendo a sua geração gerando uma outra geração. Eu acredito que é algo prazeroso,
Mas, nessa história, nós vemos aqui Eucana, tem uma mulher com o nome de Ana, e o texto nos diz, você pode ler, que Eucana amava a Ana. Amava aqui a ponto de que todas as vezes que ele subia, ele dava oferta ao Senhor pelos filhos, pela esposa, e dava uma oferta dobrada por Ana, porque a amava. Ele tinha prazer na sua esposa, ele tinha consideração pela sua esposa, ele tinha tanta consideração por sua esposa que o texto expressa isso. Aqui você pode ler no versículo 8, aqui do capítulo 1 de 1 Samuel, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A expressão de Eucana para com Ana é a expressão de um homem que ama a sua esposa e que também sofre por ver a sua esposa triste, abatida, amargurada. Apesar do amor que ela tem pelo marido, apesar da consideração que ela tem do marido, o texto nos diz que Ana era uma mulher angustiada. Queridos, pensa junto comigo. Alguém que tem uma dificuldade, porque ela era estéril. E naquele tempo, se uma mulher que não podia gerar filhos, ela se sentia diminuída, se sentia oprimida, menosprezada, sem valor. Talvez uma mulher que se olhasse tendo a si própria como alguém sem significado de vida. Porque filhos era algo muito importante. Filhos eram aqueles que, conforme eu ouvi uma mensagem um dia desse, os filhos ajudavam os pais. Os filhos eram aqueles que seriam o braço forte dos pais. Os filhos cuidavam dos pais. Mas o interessante, queridos, é que essa mulher não tem filhos. Então eu consigo perceber ou imaginar um pouquinho do sentimento que havia no coração dessa mulher. Frustração, tristeza. Algo interno, eu não posso gerar filhos. Eu sou impedida. Eu não posso satisfazer o meu marido. Eu não tenho como agradar o meu marido. Eu não tenho como constituir uma família. Eu não tenho como pegar uma criança nos braços, porque certamente ela olhava para a Penina, aquela mulher. E quem sabe até o ciúme ao seu coração por ver aquela mulher com filhos, gerando filhos, e ela mesma não poderia fazer isso. Sem contar o seu sentimento pessoal, o seu sentimento interno, além de ter que tratar com o seu emocional, agora ela tem um outro problema. O texto chama Penina de a rival. Penina era uma mulher que pegava no pé da Ana. Quem sabe zombando, ironizando, fazendo caras e bocas. Porque, queridos, uma mulher quando quer perturbar a outra, ela sabe. Uma mulher quando quer perturbar a outra, perturba. Homem não. Homem é diferente. Gente, homem é diferente. Se um homem não estiver, se um homem ficar chateado com o outro, sabe o que o homem faz? Não quero saber desse cara, não. Deixa o cara para lá e vive a sua vida. O homem não fica espizinhando, não. Agora a mulher. Mas vamos deixar isso quieto. Vamos deixar isso quieto, que isso dá boca. Queridos, imagina Penina azucrinando o juízo da Ana. Quantas coisas a Ana não ouviu dos lábios de Penina, porque Penina tinha filhos. Penina estava aumentando a família.
Penina estava satisfazendo o desejo do seu marido. Penina agradava ao coração do seu marido. Penina era a abençoada por Deus. Ana, não. Deus não amava Ana, porque ela não gerava filhos, mas Penina sim. E o texto diz que Penina irritava Ana. Então, imagina, queridos, a Ana, além de ter o seu problema, o seu confronto, o seu conflito, ela ainda tinha que lidar com problemas externos. A outra azucrinando a sua cabeça. Queridos, nunca deu certo o homem ter duas mulheres. Não dá certo. É uma só mesmo. Deus é sábio, queridos. Quando Deus diz assim, eu vou fazer para o homem uma mulher que lhe seja disjuntora. Quando Deus fala assim, é para viver a vida inteira. Quando Deus fala que é uma, é única, é aquela, queridos. Duas não dá certo. E a gente vê por aqui que não dá certo. Já não dava certo naquele tempo. Queridos, o problema e a dificuldade que uma mulher sentia no seu interior, porque não poderia gerar filhos, era tão intenso que, se você for lá em Gênesis, você vai ver quando Isaac fala para Rebeca. Isaac fala para Rebeca. Não, Jacó fala para Rebeca. Porque essa mulher era estéril. E ela fala, Raquel, ela fala assim para ele: dá-me filhos, senão morro. Ele fala assim: por acaso, essa é a minha versão, tá, gente? Por acaso posso eu te dar filhos? Se Deus fechou o seu ventre, que posso fazer eu? Ana tinha todos os motivos para estar aborrecida com Deus. Ana tinha todos os motivos para estar chateada com Deus. Ana tinha todos os motivos para viver murmurando, para viver reclamando. Queridos, hoje, por qualquer situação que não esteja de acordo com aquilo que nós temos expectativa, o sentimento vem no nosso coração. E a primeira coisa que acontece quando o sentimento vem no nosso coração é nós começarmos a falar. Falamos mal de A, reclamamos com B, murmuramos de C, maldizemos E e criamos confusão com F. É só acontecer alguma coisa que não estava dentro do script. Ora, eu sou cristão, ando com Deus, um Deus fiel, um Deus tremendo, um Pai de amor. Mas se a coisa não acontecer como eu quero, olhar para um texto como esse, querido, é perceber que problemas acontecem na vida daquele que ama a Deus. E o problema que acontece na nossa vida não faz com que Deus deixe de ser Deus, ou que Deus deixe de ter poder, ou que o poder de Deus diminua. Deus continua sendo Deus, apesar de. Mas isso precisa estar no nosso coração, isso precisa estar no nosso pensamento. Deus é Deus independente de qualquer situação. Porque se eu estiver fundamentado na palavra, alicerçado, se eu estiver crescendo em graça e em conhecimento, se eu estiver caminhando no poder e no conhecimento de Deus, queridos, as circunstâncias vão acontecer, os problemas vão aparecer, mas eu permaneço firme, porque a minha confiança, a minha fé está naquele que me promete, naquele que me garante que nele eu sou mais do que vencedor.
Eu preciso estar, queridos, fundamentado, plantado na palavra. E eu estou muito feliz no tema para esse ano. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos, eu espero não me cansar de falar esse tema. Porque, queridos, o reino de Deus, nos céus, todos obedecem ao Senhor. Quem tentou se rebelar, caiu. No céu, a vontade de Deus é estabelecida, é obedecida. Eu e você, se nós nos permitirmos viver de fato o reino de Deus aqui na terra, se nós nos permitirmos que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida, porque, queridos, não é o reino de Deus e a vontade dele para os outros, não, é para a gente. Venha o teu reino. Jesus já veio, o reino já está estabelecido. Agora o que falta é nós obedecermos à vontade desse reino que está estabelecido. Precisamos conhecer as leis, o estatuto do reino. Precisamos conhecer o que rege o reino de Deus. Precisamos estar dispostos a nos submeter às leis que regem o reino de Deus. Porque se nós nos submetermos, querido, às leis que regem o reino de Deus, nós estaremos obedecendo a Deus e cumprindo a sua palavra. Vamos experimentar. Vamos estar maduros quando o problema vier. Queridos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer e entender que as coisas que acontecem à nossa volta, elas são situações que muitas vezes são necessárias acontecer para o nosso próprio crescimento. E algumas que acontecem porque nós mesmos provocamos isso. Mas até isso é a oportunidade que Deus está nos dando de termos crescimento na presença dEle. Eu olho para o texto e quando eu vejo a Ana sendo confrontada por Penina, quando eu vejo Ana sofrendo, porque não pode satisfazer o desejo do coração dela, não pode gerar filhos, não pode constituir família, ela se vê impedida. E olha, homem nenhum, profeta nenhum, sacerdote nenhum poderia fazer Ana gerar filhos. Queridos, somente o Senhor poderia abrir a madre da Ana. E ela tinha plena consciência disso. Deus era poderoso para responder. E eu afirmo que ela tinha plena consciência, porque apesar de todos os problemas que a Ana estava vivendo, onde a Ana está? Ana está prostrada diante de Deus. Nós não vemos o texto dizer que ela foi até o sacerdote e falou: sacerdote, ora por mim, porque eu quero ser curada a ponto de gerar filhos. Não, ela não foi até o sacerdote. Ela foi diante de Deus e se prostrou. Mas não se prostrou de qualquer maneira. Ela não simplesmente se ajoelhou e abaixou a cabeça e começou a falar baixinho. A Ana clamava diante de Deus. O texto nos diz que ela derramava o seu coração diante do Senhor. Ela não falava nada, mas a expressão dela era a expressão de alguém que lutava no mundo espiritual contra o seu próprio sentimento, crendo no poder que Deus poderia realizar. O que Ana queria? Um filho. E ela fez um voto ao Senhor, que se Deus desse a ela um filho, ela devolveria esse filho ao Senhor. E ela está ali diante do Senhor, derramando o seu coração, num clamor diante de Deus, clamando e pedindo a Deus: Ele me dá um filho, eu quero um filho. Ela está colocando a sua necessidade, ela está colocando a sua causa, ela está colocando a sua expectativa, ela está derramando a fé diante do Senhor. E o profeta olha do lado.
Ela não está preocupada, querido, com o que o profeta vai pensar. Ela não se preocupa com quem está ao lado, não se preocupa com quem está atrás. O texto não diz se tinha mais pessoas. Mas, queridos, era tempo de sacrificar. Provavelmente havia mais pessoas. Mas Ana não está preocupada com quem está ao lado, à direita ou à esquerda. Ana está diante de Deus, clamando a alguém que pode resolver o seu problema. Queridos, maturidade. Eu e você precisamos crescer, sermos maduros, parar de permitir que o sentimento aflore. É de mal com um, de mal com o outro, reclamando com um, reclamando com o outro, maldizendo um, maldizendo o outro. Queridos, está na hora de parar com isso. Está na hora de amadurecer. Quando o profeta olha para Ana, ele não entende o que está acontecendo. O que ele vê é uma mulher fazendo algo que talvez ele nunca tivesse visto. Para ele, ela estava embriagada. Para ele, aquela mulher estava fazendo qualquer coisa, menos estar diante de Deus. A resposta dela é: não me tenha como uma mulher qualquer. Não pense que eu sou uma mulher à toa. Não pense que eu estou aqui simplesmente por estar. O que eu estou fazendo é derramando o meu coração diante de Deus. O que eu estou fazendo é clamando a Deus. Versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante ao Senhor. O que ela era? Uma mulher atribulada de espírito. Sabe o que ela está dizendo? Eu preciso, eu espero, há no meu coração uma expectativa de que Deus faça algo. Porque o meu coração, no meu espírito, eu já não aguento mais. Motivos? Havia, queridos. Havia motivos. Mas onde ela estava? Diante de Deus. Clamando a quem poderia resolver o problema. O que ela estava fazendo? Confiando em Deus. O que ela estava fazendo? No altar do Senhor. Tinha problemas? Tinha. Mas aonde ela estava? Diante do Senhor. Queridos, você tem problema? Eu creio que tenha. Dificuldades? Eu também acredito que tenha. Problemas? Eu também acredito que tenha. Mas sabe onde nós devemos estar? Na presença do Senhor. Prostrados diante do Senhor, derramando o coração. Eu, quando penso em derramar, eu imagino um copo cheio que transborda. Ou um copo que está cheio e de repente alguém esbarra e transborda e molha tudo à volta. Não é o simples vir à igreja, levantar a mão, cantar 3, 4 músicas, aplaudir o Senhor e no final ir embora para casa. É algo mais. Porque, vim cantar 4 músicas, aplaudir ao Senhor, ouvir uma palavra, isso é bom, isso é muito bom. Parabéns que você está fazendo isso. Você está no lugar da bênção, onde Deus opera. Mas, queridos, derramar é permitir que saia mais. Aí não depende mais do Espírito Santo, aí depende de mim e de você. Não depende mais do Espírito Santo. É você quem precisa permitir que tudo que está aqui dentro flua. Que tudo que daqui dentro saia. É você quem precisa permitir que a tua adoração seja algo que venha de dentro para fora e não seja gerado por alguma coisa que vem de fora para dentro. Que a tua adoração flua. Sabe que na sua casa, eu estava conversando com a moça hoje, e enquanto conversava com ela, ela falou assim: pastor, eu fiquei feliz. Eu sou igual aqueles pai bobão, né? Quando a gente vê o filho fazendo alguma coisa que agrada a gente fica todo bobo. Né? E assim eu fiquei feliz porque ela falou assim: pastor,
Eu tenho tido algumas experiências com Deus tão lindas, que no meu tempo de devocional, Deus tem me dado músicas. Deus tem me falado coisas tremendas a respeito da palavra. Eu fiquei assim, babando, olhando para ela, coração, sabe, batendo, feliz. Falei, gente, que legal. Jovem, adolescente, na presença de Deus, tirando tempo, porque ela falou o seguinte, não foi na igreja, foi no meu tempo de meditação com Deus, é no tempo reservado dela em casa. Cara, olha que legal, porque quem tira tempo para ter experiência com Deus, não depende da música que vai tocar aqui. Não depende se o sacerdote está no altar ou não. Quem tira tempo com Deus não depende de uma palavra que vai ser pregada. Queridos, eu não estou aqui dizendo que está errado depender disso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quem tira tempo com Deus experimenta coisas sobrenaturais. Quem tira tempo com Deus, quando chega nesse lugar, já chega se derramando. E eu acredito, queridos, que Ana tirava tempo com Deus. E o mais interessante, o interessante, gostoso, legal do que a gente vê Deus fazendo, é que essa mulher, que estava ali, atribulada no seu espírito, diante de Deus, derramando o seu coração, que foi mal interpretada, mas que teve ousadia para responder, olha, não pense que eu estou na carne, não. Eu estou buscando aquele que pode mudar a minha história. Essa mulher não ouviu uma voz vinda do trono, falando assim, Ana, seja feita conforme a sua vontade. Ela não ouviu uma voz sobrenatural, Deus falando do altar. Você sabe o que essa mulher ouviu? Você pode ler comigo o versículo 17? Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Olha que coisa bacana, queridos. Ana, atribulada de espírito, está diante de Deus derramando o seu coração, clamando e pedindo a Deus coisas sobrenaturais, que é um filho, é algo sobrenatural. O que ela está pedindo ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. E ela não é compreendida nas suas ações, mas ela expressa o que está fazendo. Então ela recebe uma palavra, e ela toma posse dessa palavra que ela ouviu. Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Ela recebeu a palavra. Ela tomou posse da palavra. Como vai ser? Como será? Eu não sei. Será que? Quem vai orar por mim? Não, queridos. Quando ela ouviu a palavra, ela se apropriou daquela palavra. O texto seguinte refere. O texto seguinte diz, o versículo seguinte diz assim, ache a tua serva mercê diante de ti. E assim ela se foi. Quando ela recebeu a palavra, sabe o que ela fez? Levantou. Opa, recebi a palavra. Foi lá, comeu e bebeu e foi embora. E o texto diz que agora ela não está mais triste, sabe por quê? Porque, queridos, quando você está na presença de Deus e Deus ministra sobre você, toda tristeza, ela desaparece. Porque há no teu coração uma convicção de que você foi tocada por alguém que pode mudar a tua história. Não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor, derrama sua alma em oração e cumpre os votos que fez com o Senhor. Não há tristeza, vou falar de novo, não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor, derrama sua alma em oração e cumpre os votos ao Senhor. O que eu estou falando está contido no versículo que nós lemos.
Porque está aqui, ó. Versículo 1, subiu à casa do Senhor. Versículo 7, subiu à casa do Senhor. 10 e 15 fala sobre quem está buscando a Deus, derrama a vida em oração. Versículo 11 a 28, ela cumpriu os votos. Ela trouxe o filho dela. Depois que ele nasceu, ela trouxe o filho e cumpriu o voto. Essa mulher recebeu de Deus a sua petição. Por quê? Porque confiou no Senhor. Porque não abriu mão de estar na presença do Senhor. Porque tomou posse da palavra que foi liberada. Queridos, eu e você precisamos tomar posse da palavra de Deus. Porque a palavra de vitória, ela já foi revelada a nós. A palavra de vitória já foi revelada, queridos. O que eu e você precisamos fazer é tomar posse da palavra, aquilo que Deus falou, não aquilo que nós queremos. Porque o que faz a diferença é o que Deus faz, e não o que nós queremos. Porque o que nós queremos pode nos agradar por um tempo, mas o que Deus faz, sobeja. O que Deus faz, transforma. O que Deus faz, realiza no nosso coração exatamente o que precisa realizar. Eu quero incentivar você, queridos, nesse tempo onde Deus está nos dando a oportunidade desse ano, de buscar o reino de Deus, não somente na questão do buscar, mas entender que o reino de Deus é chegado, e cumprir, e viver a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, não ter medo, sabe? Não ter medo de chegar diante de Deus e clamar ao Senhor, sabendo que Ele responde, porque nós precisamos crer, querido. O que não crê é semelhante àquele homem que vê o seu rosto refletido no espelho, logo vai embora e esquece. Nós precisamos crer que nós temos um Deus que responde às orações do seu Filho. Nós precisamos crer, queridos, que nós temos um Deus que é real, é um Deus presente. Deus pode fazer maravilhas hoje. Lembra quando você orou ainda agora? Creia que a oração que você recebeu muito pode em sua eficácia. Creia, querido, não importa quem orou, não. Não importa quem orou por você. Creia, você recebeu a oração. Toma posse. Toma posse. Se apropria da palavra que foi liberada. Creia nessa verdade. E você vai experimentar o poder de Deus. Vamos ficar de pé. Queridos, nós estamos encerrando o culto nessa noite. E eu confesso para você que eu estou motivado. Sabe, Deus tem motivado o meu coração. Eu estou animado. Estou confiante em Deus. Não pense você, a vida do pastor é um mar de rosas. Problemas todos nós temos. Mas eu sei que existe alguém que pode mudar a minha história de um momento para o outro. Então, queridos, eu quero viver confiando nesse que muda a história. Quando estávamos na juventude, eu tive a oportunidade de perguntar a uma das meninas como foi o ano de 2019, o início de 2020, se ela estava animada. E ela falou para mim assim: pastor, eu estou com expectativa. O ano 2019 não foi um ano muito legal para mim, não. Mas eu estou com uma expectativa boa esse ano. Perguntei uma outra, e ela contou da maravilha que Deus fez na vida dela agora no final do ano. Surpreendendo. Não surpreendendo porque ela buscou isso, mas trazendo que Deus trouxe alegria, porque Deus respondeu a expectativa do coração dela. E caminhando um pouco mais, eu tenho ouvido rumores de outras coisas que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Então, queridos, creia, sabe? Não olha para o problema na sua vida, não. Creia. Você tem um Deus que é sobrenatural. Você tem um Deus que é poderoso. Então não fica limitando a sua visão, nem fica criando métodos
Não fica pensando como será, mas acredite, como vai ser eu não sei, mas eu sei que Deus faz. Como vai ser eu não sei, mas Deus pode realizar. Quando vai ser eu não sei, mas eu vou continuar clamando e buscando a Ele. Nós vamos estar orando para encerrar o culto. Mas se existe alguém entre nós, como eu ouvi aqui, não havia visitantes, todos são de casa. Mas se há alguém entre nós que se sente abatido na sua fé, se há alguém entre nós, talvez você está aqui, talvez você está em casa, e a sua fé está, sabe, creia, ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, né, pastor Rogério? Ainda que a sua fé seja pequenininha, essa fé pode realizar coisas sobrenaturais e transformar a tua história. Então creia no Senhor. Mas se você está aqui nessa noite e diz: olha, eu estou desanimado, pastor, eu estou vendo você falar, mas sabe, o meu coração ainda está meio vacilante. Querido, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar por você. Não vamos fazer nada sobrenatural não, mas vamos liberar uma palavra sobre a tua vida. E que no poder dessa palavra você se levante. E que no poder dessa palavra você se anime. Que no poder dessa palavra, sabe, você se motive. E que você rompa com as estruturas. Eu quero convidar o pastor Rogério, pastor Renato, por favor, impõe as mãos sobre a vida dessa senhora. Você está aí, querido, você pode vir aqui. Saia do teu lugar se você se sente à vontade. Vem aqui à frente. E uma palavra será liberada sobre a sua vida. Uma palavra será liberada sobre a vida, debaixo do poder de Deus, debaixo da palavra de Deus, motivado por essa inspiração. Deus pode transformar a tua vida, querido. Confia nele. Confia nele, pastor Adilson. Confia no Senhor. Pode sair do seu lugar, querido. Não tenha vergonha não. Ana não se preocupou com o que iam pensar dela. Ana não se preocupou, mas a Ana se moveu a buscar a presença do Senhor. Ana não se preocupou com aquilo que estava à sua direita e esquerda. Ela saiu do lugar confiante que o Senhor faria a obra. E eu quero incentivar você: saia confiante de que Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai levantar você. Você vai viver um ano sobrenatural. Nesse ano de 2020 você vai experimentar coisas novas em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida coisas novas sobre a sua vida. Aquilo que você buscava no ano para trás, aquilo que você clamava a Deus no ano 2019, que não aconteceu, eu profetizo o poder de Deus sobre você para mudar a tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mudanças de histórias começam hoje. Que comecem mudanças de história hoje. Que comece transformação hoje. Receba na sua vida. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Queridos, não é na palavra do pastor. Creia no poder de Deus sobre esse lugar. Creia no poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Não somente aqui, mas na tua casa, nos lugares onde você estiver. Deus está com você. O Espírito Santo caminha com você. Você não está sozinho. Se porventura há alguém aqui nessa noite com medo, está doente, com medo de morrer, eu quero declarar a você, querido, a palavra do Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não tenha medo de doença, não tenha medo da enfermidade. Levante a cabeça e creia no Senhor. Levante a cabeça e caminhe no Senhor. Há um Deus poderoso para mudar a tua história. Há um Deus poderoso para sustentar você. Há um Deus poderoso para ajudar você na sua caminhada. Clame a Ele. Derrame o teu coração diante dEle. Derrama a tua vida diante dEle.
Você pode levantar as suas mãos? Vamos cantar Poderoso Deus. E a gente vai se despedir para ir embora. Aleluia. Ao que está sentado. Cante junto conosco. Aleluia. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor. Ao que está Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga para ele, poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Senhor, que essa noite confirma, Senhor Deus, as orações que foram feitas nesse lugar, e que o Senhor se mostre para cada uma dessas pessoas, porque a tua palavra é clara quando ela diz que os sinais acompanham aos que creem. Então, Deus, que essas pessoas, meus irmãos, consigam ver e experimentar o sinal sobrenatural do teu poder, do teu toque na vida de cada um. Que as curas sejam evidenciadas para a glória do teu nome. E que, Senhor Deus, as curas sejam evidenciadas aqui, mas, Senhor Deus, que transborde nesse lugar, alcançando os nossos vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da frente, os vizinhos de trás. Deus, transborda sobre esse lugar, mudando a história desse bairro Vila 3 e dos lugares onde o Senhor tem plantado a tua igreja. Aonde está a tua igreja, Senhor? Transborda através da tua igreja nesses lugares, trazendo transformação, trazendo mudança, Senhor, a começar em casa e então nos lugares onde cada homem e mulher estiver. Leva-nos debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Leva-nos confiante na tua palavra, para que possamos experimentar, Deus, amanhã, depois da manhã e ao outro dia, experimentar, andar debaixo do poder do teu senhorio e do teu governo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus, vá em paz e que o Senhor se abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso.